Nome de Ibos, livro de ferro, página 45. Carizem escorregou um degrau e rolou sobre o elfo, que não resistiu ao golpe desastrado do anão e ao peso extra, adicionado às suas costas, despencando junto com Ascor. Golfares se envolveu na massa quando levou Gelfor no meio do quadril, e todos, com exceção do anão, se estatelaram sobre o velho telor da floresta, numa miscelânea de sons abafados, de grunhidos e baques. A porta se abriu então, e de fronte de um solitário Dorful, no degrau mais alto da escada, surgiu uma figura baixa, na altura dele próprio, envolta em trapos cor de cobre, com um cinto de couro preto na cintura, segurando uma lamparina de vidro com uma pequena chama dentro. Era um goblin, de tez pálida, esverdeada e orelhas pontudas. Não tinha um gorro para lhe cobrir a cabeça manchada como uma pequena melancia e com as abas dilatadas de seu nariz comprido, afunilado e torto. Parecia farejar o que acontecia de fronte. Nossa, vou começar o parágrafo aqui. Era um goblin de tez pálida, esverdeada e orelhas pontudas. Não tinha um gorro para lhe cobrir a careca manchada. Se não tinha, por que eu estou falando de gorro então, gente? Não possuía cobertura sobre a careca manchada como uma pequena melancia. Tira esse com as abas dilatadas de seu nariz comprido, afunilado e torto, parecia farejar o que acontecia de fronte. Aqui é um ponto, então. Era um goblin de tez pálida, esverdeada e orelhas pontudas. Não possuía cobertura sobre a careca manchada como uma pequena melancia. Com as abas dilatadas de seu nariz comprido, afunilado e torto, vírgula. Parecia farejar o que acontecia de fronte. Tinha uma boca enorme e um queixo, um queixo, né? Sua boca era enorme. Como comumente são as bocas de goblins. Sua boca era enorme, como comumente são as bocas de goblins, e um queixo pontudo. E o queixo era pontudo, vírgula, combinando com o pescoço fino, saindo pela túnica curta, pescoço fino, que saía... Nossa, esse parágrafo tá, hein? Que saía pela túnica curta. Aí, dá ordem nas coisas, tira aqui, coloca aqui. Deixando perna nus e ossudas à vista, como dois caniços enfiados em sapatos grandes demais, sapatos de lona grandes demais. Também cor de cobre. Sua expressão era de total indiferença, como se perguntasse: quem serão os patetas a se estatelarem escada abaixo esta noite? Isso tem um ponto, embora tenha uma interrogação, a interrogação está inserida entre as aspas, então tem um ponto. Vamos recapitular o parágrafo. Era um goblin de tez pálida, esverdeada e orelhas pontudas. Não possuía cobertura sobre a cabeça manchada com uma pequena melancia, com as abas, com uma pequena melancia, de onde alguns pelos
hirsutos serviam de cabelo. Era um goblin de tez pálida, esverdeada e orelhas pontudas. Não possuía cobertura sobre a cabeça, manchada como uma pequena melancia, vírgula, de onde alguns pelos hirsutos serviam de cabelo. Com as abas dilatadas e seu nariz comprido, funilado e torto, parecia farejar. Será que eu tenho que fazer outro parágrafo aqui? Era um goblin de tez pálida. É um parágrafo curto, mas que contém uma informação importante. Era um goblin, né? Toda aquela discussão das páginas anteriores era sobre o que era a criaturinha que tinha descido da barcarola do dirigível lá, né? Então era um goblin. Então, parágrafos curtos servem para evidenciar uma informação, alguma coisa que é importante, entendeu? Parágrafos longos se discorre sobre coisas, descrições, etc, né? Então vamos lá. Era um goblin de tez pálida, esverdeada e orelhas pontudas. Não possuía cobertura sobre a careca manchada, como uma pequena melancia, de onde alguns pelos hirsutos serviam de cabelo. Com as abas dilatadas de seu nariz comprido, funilado e torto, parecia farejar o que acontecia de fronte. Sua boca era enorme, como comumente são as bocas de goblins, e o queixo era pontudo, combinando com o pescoço fino, que saía pela túnica curta, deixando pernas nuas e ossudas à vista, como dois caniços enfiados em sapatos de lona grandes demais. Grandes demais, também cor de cobre. De lona cor de cobre. Ctrl X. De lona. Ctrl V. De lona cor de cobre, grandes demais. Sua expressão era de total indiferença, como se perguntasse: quem serão os patetas a se estatelarem em escada baixa esta noite? Trouux Organ, Dorfu elevou o machado. O susto fez com que arredasse um passo, e então o goblin viu o machado indo pelos ares e o anão rolando também escada abaixo, ruidoso como uma briga de coiotes. Mais palavrões. O goblin avançou calmamente 2 passos e ergueu a lamparina para melhor visualizar a massa ridícula que ainda não tinha conseguido se recompor na base da escada. Cara, vamos ler desde o começo esse parágrafo, que está meio estranho. Nunca tive que mudar tanto um parágrafo assim, eu acho. Vamos lá. Desde o começo. Carizen escorregou um degrau e rolou sobre o elfo, que não resistiu ao golpe desastrado do anão e ao peso extra adicionado às suas costas, despencando junto com Haskor. Gulfari se envolveu na massa quando levou Gelfor no meio do quadril, e todos, com exceção do anão, se estatelaram sobre o velho telor da floresta, numa miscelânea de sons abafados de gruindos e baques. A porta se abriu então, e defronte de um solitário Dorfu, no degrau mais alto da escada, surgiu uma figura baixa, da altura dele próprio, envolta com trapos cor de cobre, com um cinto de couro preto na cintura, segurando uma lamparina de vidro com uma pequena chama dentro. Era um goblin, de tez pálida, esverdeada e orelhas pontudas. Não possuía cobertura sobre a careca manchada, como uma pequena melancia, de onde alguns pelos hirsutos serviam de cabelo. Se era careca, como é que servia de cabelo, né? Sobre a careca manchada como uma pequena melancia, de onde alguns pelos hirsutos lhe serviam de cabelo. Se lhe serviam, alguns pelos hirsutos não poderiam lhe servir de cabelo que se respeitasse. Não possuía cobertura sobre a careca manchada como uma pequena melancia, de onde alguns pelos hirsutos não poderiam lhe servir de cabelo que se respeitasse. Deu para entender, certo? Tinha uns fiozinhos lá, só para falar que tinha. Com as abas dilatadas de seu nariz comprido, afunilado e torto, parecia farejar o que acontecia de fronte. Mantinha
mantinha uma calma inabitual para os seres de sua espécie, parecendo até transpirar algum enfado. Vamos lá. Com as abas dilatadas de seu nariz comprido, afunilado e torto, parecia farejar o que acontecia de fronte. Mantinha uma calma inabitual para os seres de sua espécie, parecendo até transpirar algum enfado. Sua boca era enorme, como comumente são as bocas de goblins, e o queixo era pontudo, combinando com um pescoço fino que saía pela túnica curta, deixando do lado de baixo duas pernas nuas e ossudas à vista. Tá falando da túnica, né? Então, para cima tinha um pescoço fino que saía, deixando do lado de baixo duas pernas nuas e ossudas à vista, como dois caniços enfiados em sapatos de lona cor de cobre, grandes demais. Sua expressão... Aí tá falando da expressão, tá falando que tá enfado ali, né? De sua expressão de total indiferença parecia perguntar. Sua expressão de total indiferença parecia perguntar, filho. Coloca um E aí. Parecia perguntar. Quem serão os patetas que estatelarem estala abaixo esta noite? Truz organo, Dorful levou o machado. O susto fez com que arredasse um passo, e então o Goblin viu o machado indo pelos ares e o anão rolando também escada abaixo, ruidoso como uma briga de coiotes. Mais palavrões. Aqui, ó. Com as abas dilatadas, seu nariz comprido, funilado e torto, parecia farejar o que acontecia de fronte. De fronte é uma palavra que exige um D depois. De fronte de alguma coisa. Então vamos colocar, acontecia à sua frente, né? Com as abas dilatadas, seu nariz comprido, funilado e torto, parecia farejar o que acontecia à sua frente. Tá, isso aí. Segunda coisa, eu falei que a cor do sapato do cara ali em cima era a cor de cobre, só que não tinha hífen, né? Então vamos tirar o hífen aqui também, beleza? Terceira coisa, isso é mais algo para não se tornar repetitivo, né? O susto fez com que arredasse um passo, e então o Goblin viu o machado indo pelos ares, e o anão também rolando também escada abaixo, ruidoso com briga. Esse ruidoso com briga de coiotes eu vou tirar, porque eu já falei ali em cima que o cara caiu a escada, que o Hasbro tinha caído da escada com a armadura, então parecia o som de um latoeiro carregando 20 panelas. Então tudo que cai a escada é como se fosse alguma coisa. Para não ficar meio repetitivo, vamos tirar e deixar só a parte sintética mesmo, né? O susto fez com que arredasse um passo, então o Goblin viu o machado indo pelos ares e o anão rolando escada abaixo. Mais palavrões. O parágrafo curto aqui dá velocidade ao texto, né? E combinado com mais palavrões, que é um outro parágrafo embaixo só com duas palavras, mostra como é que foi essa coisa meio caótica, né? Meio, né? Um turbilhão que se desenvolveu dali. Tá ok? Vamos lá. E agora sim, né? O parágrafo de baixo.